Vamos chegando. Mais um vídeo aqui no seu canal, Thiago de Araújo, sobre o Galo e reagindo a mais uma fala do Rica, né? O Rica fez um vídeo com alguns assuntos e como a nossa opinião coincide muito, né? Eu vou trazer aqui pra gente reagir à fala do Rica, que fez uma análise espetacular do Atlético, né? Muito lúcida, muito consciente. Claro que a gente hoje, né, depois de ter perdido aí no final de semana o título da Libertadores, a gente tem a nossa opinião muito contaminada, né, por essa chateação e temos sim que sofrer, né, esse luto de ter perdido, que foi realmente um momento muito ruim para nós, né, e da forma como foi, né. Então, eu acho que cabem várias análises, mas eu gostei muito dessa análise do Rica e vou trazer aqui para nós debatermos. Eu quero a sua opinião, vai comentando aí, tá? A gente vai comentando aqui também sobre a opinião do Rica. E antes de trazer a opinião aqui, sensacional, uma análise muito fria, né? De cabeça mais fria, queria que você também seguisse lá na Noble Joias. A Noble Joias é lá no Instagram, @noble.joias, é sua joia em prata do Galo. Você vai adorar, muito bacana aí os produtos da Noble. Temos também academias Contorno do Corpo, Avenil Burger Shop, é o melhor burger da vida. E também temos aí os purificadores Brazon, saúde pura para sua casa e para sua família. Então vamos trazer o Rica aqui pra gente reagir a essa análise que eu achei sensacional e coincide e converge muito com o que eu penso. Vamos lá. Mas voltando pro Atlético, tem um vilão? Não. Tem o lance do título? Tem, claro que tem. O atleticano vai ter no Vargas o que o Colorado tem no Valência. O cara que perdeu 2 gols na cara que podia ter nos dado o título. Sim, o atleticano vai pensar assim. É uma frase absolutamente justa na cabeça do atleticano. Se fosse contrário, o Botafogo pensaria a mesma coisa. Só que, cara, a verdade é que quando acaba o jogo, e até esse domingo à noite, quando eu gravo isso aqui, eu conversei com todo mundo, observei pra cacete, é o que eu gosto de fazer, esse é o meu trabalho. E eu não sinto no atleticano uma sensação de revolta. Eu sinto assim, tipo assim, porra, nós tivemos a chance. A chance que a gente, em teoria, não tinha tão grande, a gente teve. É só uma parte que eu discordo do Rica, assim, não é raiva, não é a palavra, mas a gente ficou, o atleticano ficou inconformado. É pela forma como foi, porque se você perde lá 2-0, 3-0, time de igual para igual e tal, tá tudo certo, o Botafogo é mais time no momento, sim, né, tem um time mais organizado, tem um time que flui melhor, e a forma como foi, nós perdendo, o Atlético perdendo um jogador aos, sei lá, menos de 1 minuto de jogo, né? E jogando a maior parte dessa partida tão importante com 1 a mais e não ter se projetado, não ter tido a coragem de avançar, realmente causou uma revolta, uma indignação no torcedor atleticano. Então, é a única parte que eu discordo aí do Rica, mas a análise dele continua e muito pertinente, olha só. E a gente não abraçou, a gente não soube fazer, por quê? Porque o adversário foi melhor e também porque a gente não soube fazer, né? Por uma série de fatores. O Milito podia ter botado o time mais pra frente. Exato. As bolas que o Botafogo conseguiu fazer 2-0 são 2 bolas, né, no meio do nada. Só que futebol é assim, irmão. Assim como o Botafogo teve um jogador expulso, né, por um lance do nada, que aconteceu sem contexto, não era um jogo violento nem nada, né? Porque não tinha nem tempo pra isso. O Botafogo também, o Galo também teve as suas oportunidades e não fez. Pegar essa temporada também e jogar no lixo, eu também acho burrice. Também seria agora, agora todo mundo é ruim, ninguém presta, o Arana é uma merda, o Hulk é uma merda. Não é, cara, o Hulk foi o melhor jogador em campo, o Mariano jogou pra caralho, né? Alguns jogadores não conseguiram e evidentemente são os principais jogadores que tiveram um sistema de marcação fudido em cima deles. Por que o Hulk jogou pra caralho? Porque ele foi jogado no lugar. Se ele tivesse no lugar programado pra marcar ele não ia conseguir jogar, porque obviamente o Botafogo montou um sistema pra parar os principais jogadores do Galo e vice-versa. Então quando o Hulk abre na direita, aí o Hulk consegue ter algum espaço, porque ele desmonta aquilo que idealmente o Botafogo tinha pelo Atlético. Eu não desmancharia as coisas. A pergunta que você mais quer fazer objetivo pra mim, tá bom, Rica, falou pra caralho, e aí, você demitiria o Milito? E eu vou te responder que sim. Você vai falar, pô, Rica, mas você mesmo outro dia, quando classificou pra final, você falou, pô, o cara, eu discordei do cara o ano inteiro, mas o cara no final das contas chegou na final. É verdade, o resultado é esse. Mas o desempenho, a maneira com que ele escala o Atlético, a maneira com que o Atlético se desenvolve durante o ano, desculpa, mas pra mim é muito abaixo. Não é uma questão de ser menos, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. É muito abaixo. O Atlético, pra mim, tem bola pra jogar o futebol do Botafogo, tem bola pra jogar o futebol do Flamengo, tem bola pra disputar os títulos, não numa condição quase que de azarão, que foi como ele foi pra essa final. Você tem um time com Paulinho, Hulk, Scarpa, Zaratio, Bernard, o Arana, seleção brasileira. Porra, esse time... Peraí, esse time cria pouco, esse time tem dificuldade de criação de jogada, faz pouco gol. Porra, tem alguma coisa errada, né? Então, eu realmente não acho que o Milito conseguiu tirar, eu não acho que a formação que o Milito abusou de tentar durante o ano é a ideal,
E acho que quando ele tira o Scarpa precisando criar uma oportunidade de gol com o adversário fechado, mostra um razoável, talvez, desconhecimento das características dos próprios jogadores. Porque o Scarpa, para ele, sempre foi um lateral direito para cruzar a bola na área. E qualquer pessoa que acompanha o futebol brasileiro sabe que o Scarpa é um jogador bem melhor do que isso. Então, eu vejo no Milito uma série de limitações, que seja por desconhecimento do futebol brasileiro, seja por teimosia dele ou por covardia tática. É um treinador que eu não manteria. Mas não, Atlético, não foi um ano ruim. É triste terminar com 2 vices, obviamente, mas você chegou em 2 finais, né? Infelizmente o sistema não premia isso, mas deveria. E pro ano que vem, cara, pouco ajuste. Se você muda tudo, você começa do zero. Se você ajusta, é aquele detalhezinho que falta pra você ganhar o teu caneco. E vai chegar. Obrigado, Rica Perrone, sempre muito sensato, né? E a gente é bom ouvi-lo, né? Porque tá meio de fora, é um cara que tem sempre uma opinião muito lúcida, né, para dar, e eu concordo com ele no sentido do Milito, que não conseguiu extrair desse time, que não é um time, muita gente fala, o elenco do Atlético não é bom, eu discordo, o elenco do Atlético é valorizado, é um elenco caro e é um elenco qualificado, mas não foi um elenco que se encontrou, que se conectou, não foi um elenco que deu certo jogando junto. Erro de planejamento, sim, erro de percepção do futebol, né? E aí é que vem um detalhe. Esse que é o grande detalhe que ele falou, e eu achei muito importante a fala dele, né? É pra derrubar tudo e começar de novo? Não, não é pra derrubar tudo e começar de novo. Mas a gente precisa fazer uns ajustes, e ajustes, eu não acho que são ajustes pontuais, eu acho que são ajustes um pouco mais viscerais, porque a gente tá falando de um elenco. Não é ajuste de time, é ajuste de elenco. E o ajuste de elenco, a gente vai ter que dispensar algumas 5, 6 peças e trazer de volta 5, 6 peças. Não necessariamente esse ajuste, ele precisa ser um ajuste milionário, porque nós não temos essa condição, ainda mais não indo para a Libertadores. Então, pro torcedor que acha que vai ter investimento milionário para o ano que vem, cara, esquece, não vai ter. Mas o que a gente pode se animar é que a gente pode, com muito menos dinheiro que a gente gastou até agora, montar um elenco muito melhor. Essa que é a magia do futebol e essa que é a competência do futebol. Competência é essa que até aqui o Atlético não teve. Competência é essa que o Atlético não teve até aqui. Quando eu falo que não teve competência é porque gastou-se ou nós temos um elenco caro que não rendeu o que se esperava. Ou seja, falha de quem? Planejamento, falha de quem desenhou o futebol do Atlético e de quem comandou o futebol do Atlético. Por isso que eu concordo com o Rica falando, olha, você tiraria? Eu também tiraria o Milito nessa hora, porque tá no final da temporada, eu acho que a gente viu que na hora de extrair tudo desses jogadores, ele não conseguiu extrair, 40%, 50%. É muito pouco para um time com o elenco que o Atlético tem, a gente vê as finais como a gente viu, não de ter perdido. O perder numa final de Libertadores, perder numa final de Copa do Brasil faz parte. Mas como foi perdido, eu não acho que foi normal. Eu não acho que foi condizente com o que nós temos. A gente tem em futebol jogadores para muito mais. E aí foi onde o Milito não conseguiu extrair. O Rica falou muito da parte técnica, mas eu falo da parte do vestiário, aquela parte que ninguém sabe. Será que o vestiário tá completamente harmonioso? Será que tem vestiário rachado? Será que tem jogador que não conversa com outro? Será que teve conflito para ele ter tirado o Scarpa no meio do jogo? Então é isso que a gente precisa saber, até para saber se o Milito teve ou não controle de vestiário, que é uma das premissas de gerente de futebol, de diretor de futebol, de técnico de futebol e também dos jogadores, porque jogador não é criança, né? Jogador também tem a sua parcela de responsabilidade. Então, eu coletivizo as responsabilidades no Atlético. O que a gente precisa fazer pro ano que vem é contratar bem, não necessariamente contratar caro, porque nós não vamos ter esse dinheiro, mas contratar bem o que não foi feito até aqui. E quem vai fazer isso? Aí nós vamos ter um reforço no SIGA para que a gente tenha mais competência na análise de scouts, de dados, de cruzamentos de dados para essas contratações. A gente vai ter um reforço na direção de futebol. Como é que vai ser isso? O Vitor vai ou não corresponder a esse desafio? Ele vai assumir essa responsabilidade? Aonde está o Vitor aí assumindo a responsabilidade do futebol? Que é o que o Rodrigo Caetano fazia muito bem, na época boa e na época ruim, ir para os microfones e falar abertamente. Não falar protocolarmente, falar abertamente do que está acontecendo e do que pode acontecer, das possibilidades e das responsabilidades. Isso é muito importante. E os próprios jogadores que vão ficar,
Eles vão assumir essa responsabilidade, vão entender até que ponto vai a responsabilidade deles. Como eu falei, jogador não é isento de responsabilidade porque você tem uma hierarquia acima deles que comandam o futebol. Dentro de campo, quem resolvem são eles. E por que não resolveram? Por que o Arana fez um jogo tão abaixo? Por que o Júnior Alonso fez um jogo tão abaixo? Por que o Vargas... Quer dizer, aí jogadores que já vão sair, eu não quero nem falar. Mas a gente precisa pegar os jogadores que já ficaram, que vão ficar, e entender se eles estão dispostos a assumir a sua parcela de responsabilidade. É um debate amplo, é um debate bacana, por isso que eu quero saber a sua opinião. Então deixa seu comentário, é agora, pra gente poder conversar sobre isso, que esse é um debate importante. Combinado? Mais tarde a gente volta, deixa seu comentário, seu like e a sua inscrição, que é muito importante pra nós. Valeu, pessoal, um abraço!